Bom, vamos falar sobre esse grande evento do Estadão aí em Brasília, no Fórum Liberdade de Expressão. A gente teve esse evento de comemoração dos 150 anos do Estadão e uma declaração do vice-presidente do STF, Edson Fachin, fazendo uma cobrança velada ao Congresso pela aprovação da regulamentação das redes sociais. Nessa palestra, ele também disse que essa última década se decretou a morte do bom senso comum em relação ao debate de ideias. Nesta última década, oscilamos entre violências, indiferenças e rejeições ao convívio no dissenso, o que revela que a complexidade da estação que vivemos é efetivamente interpelante. Estes últimos anos parecem ter decretado a morte do senso comum democraticamente estabelecido, para utilizar esta expressão que foi cunhada na conferência que fez Jürgen Habermas quando recebeu o prêmio da Associação dos Livreiros da Alemanha em 2001. Por isso, compreender esse contexto atual, sem um mínimo de senso comum democraticamente estabelecido, sugere diálogo entre conhecimento e experiência. Uma cerimônia à altura, né, desses 150 anos do Estadão, Eliane? Sim, né, foi um dia inteiro de comemorações, de eventos pelos 150 anos do nosso Estadão. Começou no Congresso Nacional, com uma sessão em homenagem ao Estadão, uma sessão muito emocionante, em que foi destacado o papel importantíssimo do Estadão na resistência democrática, né? Todo mundo sempre lembrando, né, as receitas de bolo que a gente sempre via, né, quando havia censura às reportagens do Estadão, se publicava lá trechos do Lusíadas, receitas de bolo. Foi muito, muito bonito, muito emocionante. Depois tivemos um almoço só em família, né? Só nós, o grupo do Estadão. Veio muita gente de São Paulo, os diretores, os chefes, colegas. Foi muito acolhedor. E depois toda a tarde no Fórum sobre Liberdade de Expressão, que foi aberto pelo ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo. Né, o ministro Edson Fachin fez um belíssimo discurso, muito elogiado ali nas rodinhas de conversa durante o coffee break, né? Muito elogiado, ele foi muito contundente no estilo dele, sempre muito sóbrio, e ele defendeu a liberdade de expressão sempre e condenou condenou no jeito dele, né, vamos dizer assim, a omissão do Congresso, né, cobrou a participação do Congresso, porque há uma disputa entre o Congresso e o Supremo para a regulamentação. Né, nós tivemos ali especialistas no tema, ao longo de toda a tarde, com colegas mediando os debates. Tivemos também a participação de uma importante jornalista norte-americana. Foi um belo dia e foi interessante porque eu sentei do lado de um rapaz novinho, ali pelos seus 18, 19 anos, e ele era um estudante de direito que participou atentamente de todos os debates até o final, até as 7 horas da noite. Eu achei muito interessante, o nome dele é Arthur, né? Então foi um dia importante, um dia que demonstrou, que confirmou o peso, a força do nosso Estadão para a estabilidade do país, para a democracia, e com um discurso de abertura do Francisco Mesquita, um dos, patronos ali do Estadão, né, um dos donos do Estadão, defendendo a liberdade de expressão com responsabilidade e direito à crítica. Afinal das contas, essa é
a nossa função, a função da imprensa, a função do jornalismo, né? Sempre de uma forma respeitosa, dando sempre o direito de ouvir todas as partes. Eu, sinceramente, com os meus muitos anos de praia, aprendi muito no fórum, gostei muito de estar ali naquele momento tão importante. Muito bem. Bom, Helene, outros assuntos da política para a gente tratar também. Ontem à noite, a oposição conseguiu atingir o número mínimo de assinaturas, 171, para propor a criação da CPI das fraudes do INSS. E nesse contexto, está na mira claramente também o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que ontem foi ao Congresso, a gente vai trazer um trechinho do que ele falou, chegou a defender a prisão de pessoas envolvidas no esquema de descontos irregulares de aposentados e pensionistas. Foi numa reunião lá da Comissão de Previdência Social da Câmara, em que ele estava ali como convidado por deputados para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades. A gente vai ouvir. Quando se faz o relatório e torna ele público, é para denunciar quem tiver os seus erros. E quem tiver, repito, eu quero na cadeia. Se foi grupo dentro, se tem quadrilha dentro do INSS, cadeia. E na exposição ainda o ministro criticou o fato de o INSS ser intermediador da relação de trabalhadores e aposentados com associações e disse que o governo não deveria se meter entre essas pessoas e as associações. A gente vai ouvir. Não vejo solução do INSS ser intermediário de uma relação entre partes. É minha opinião. O que o INSS tem que fazer como intermediário dessa relação? Se eu sou uma entidade representativa, eu busco prestar serviço, busco aposentado e faço a cobrança diária com ele. Faz um boleto, faz um pix, como diz aqui meu neto sempre. Faz um pix aí, vovô. E aí ele... essa frase essa gente... vovô, né? Tá bom. Olha, vamos lá, Helene. Sabe o que parece? É aquela coisa, olha, a tua casa tá toda suja, cheia de poeira, o cachorrinho fez xixi na sala, né? O vidro tá sujo, aí não tem comida, tá uma bagunça. Aí você diz, que casa horrorosa, deu tudo errado, vamos punir, como se você não tivesse nada a ver com a sua própria casa. A casa é sua, você tem responsabilidade pela sua casa, você tem responsabilidade sobre a limpeza e a manutenção da sua casa, e quando dá tudo errado, tá tudo de cabeça para baixo, você culpa quem? Culpa quem? Ele se comportou como se fosse, sabe, espectador da cena. Não, ele era protagonista, ele é protagonista da cena, porque ele eu estou sempre falando era porque a essa altura ele devia ser, né? Mas ele é o ministro da Previdência, a ministra da Previdência está sob o comando, né, do presidente Lula, mas comanda o INSS. O Carlos Lupe, ministro da Previdência, é responsável pelo INSS, com o super agravante de que ele foi alertado pela CGU, que é a Controladoria Geral da República, pelo TCU, Tribunal de Contas da União, pela imprensa o tempo inteiro, pelo Ministério Público o tempo inteiro. Tem uma profusão de alertas, de documentos falando sobre os desvios, o escândalo do INSS. O que o Lupe fez? Nada. E agora diz, na cadeia todo mundo. Assim fica fácil, né? Bem, a gente tem aí a CPI, que vai cair no colo do Lula. A gente tem aí informações de repasses, né, do sindicato, do presidido ali, presidido não, mas em que o Frei Chico, irmão do Lula, é um dos dirigentes, repasses que aumentaram 564% em 54 anos. Depois você tem a advogada e operadora dessa confusão toda fazendo 33 viagens em um ano para paraísos fiscais, como Miami, por exemplo, né,
enfim, por aí afora, por paraísos fiscais. E, segundo a Polícia Federal, viagens desse tipo são para levar dinheiro em espécie para os paraísos fiscais. E o Antônio Antunes, que é conhecido como Careca do INSS, que simplesmente é investigado pela Polícia Federal por ter recebido 53,3 milhões de reais, né, de propina, e ele também pagando 9,3 milhões de reais de propina para servidores do INSS. Gente, esse é um escândalo devastador, inclusive, ou principalmente, porque além de envolver grandes quantias, né, ele envolve pensionistas e aposentados na condição de vítimas. Fontes minhas da investigação dizem que não descartam que as investigações escalem até núcleos políticos. Isso certamente remeterá a Mensalão e a Petrolão. Portanto, é um momento muito difícil para o governo Lula. E, bom, especialmente também para os pensionistas, né, para os aposentados, que até agora só tem a promessa do dinheiro voltar para a conta, né? Vamos ver o que o governo também vai trazer de respostas para essas pessoas aí que estão acompanhando. Os vovôs, exatamente. Os vovôs que estão pelo país inteiro. Exato. Governo, faz um Pix. E olha, e gente que muitas vezes, né, sustenta com pouco que ganha a família. Sim, super. Né, ajuda. Isso é o mais comum, né? Quantos avós que recebem esse minguá aí do INSS sustentam netos, sustentam filhos, pagam escola dos filhos. Olha, gente, é terrível essa história. Seguimos com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, também de olho aqui no IBGE, que acaba de divulgar a taxa de desemprego no Brasil, que ficou em 7% no trimestre terminado em março, segundo a PNAD contínua. Houve um aumento de 0,8 ponto percentual frente ao trimestre anterior, que era de 6,2, terminado em dezembro, mas uma queda de 0,9 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2024. Apesar da alta na comparação trimestral, essa foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em março em toda a série histórica da PNAD contínua iniciada em 2012. Bom resultado, né, para a economia, ainda que permaneça esse aquecimento aqui que pressiona a inflação, né, Eliane? É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Né? A boa notícia é exatamente que é o menor patamar da PNAD contínua, né? Essa pesquisa que é feita, pesquisa nacional por amostra de domicílios, desde 2012, nesse período, nesse trimestre. Então, isso é uma boa notícia, né? Mas a tendência é de alta, ou seja, a taxa de desemprego voltou a subir e está atingindo 7% da população. Ou seja, é preciso ver que foi um bom resultado para o período em comparação com os anos anteriores, né, desde 2012, quando existe ali a PNAD, quando a PNAD faz esse controle, mas a tendência é de aumentar. Então tem que ficar atento na tendência, tem que ficar atento no próximo trimestre, para onde o desemprego está indo. Muito bem. Eliane, outro tema do dia, tema político, a confirmação ontem, a formalização de uma federação entre dois partidos, o PP e o União Brasil. O União Brasil que tem 3 ministros e o PP que tem 1, mas é uma federação antigoverno. Pois é, a foto, eu acho que essa foto da federação é uma foto importantíssima. Quem tiver paciência, quem tiver gosto pela política, dá uma olhadinha na foto. Primeiro lembrando que essa federação que une
na verdade, 3 partidos, porque a União Brasil é DEM e PSL. Agora junta DEM, PSL e o PP. O PP que foi carro-chefe ali do apoio ao Jair Bolsonaro, com o Ciro Nogueira na chefia da Casa Civil dentro do Palácio Planalto do Bolsonaro. Bem, mas vamos à foto, né? Tem o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, com o Ciro Nogueira, presidente do PP. Não tem ninguém do PT, do partido do governo, mas tem 2 ministros, o André Fufuca, que é dos esportes, e o Celso Sabino, que é do turismo, né? E tem ali o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, né? Enfim, o PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PL é o carro-chefe ali da defesa da anistia do 8 de janeiro. Bem, essa federação, federação que vai funcionar a pleno vapor. No ano anterior à sucessão presidencial, tem 109 deputados, 14 senadores, 1.330 prefeitos e 6 governadores, além desses 4 ministérios. E para onde que esse barco está indo quando você vê ninguém do PT e a cúpula do PL? Essa federação poderosa está virando as costas para o Lula e se voltando para Jair Bolsonaro no ano anterior às eleições presidenciais. E outro grupinho, Eliane, que é formado pela fusão do Podemos com o PSDB, sobrevive? Pois é, né? É triste, é melancólico, né? Esse esforço do PSDB, que não é mais o PSDB, né? É assim, sabe quando um pano vai se esfarrapando assim? É o farrapinho ali do PSDB fazendo um esforço para ter sobrevida. E aí é a fusão do PSDB com o Podemos. Olha, a gente estava falando, né, a Heisen atentou para esse detalhe, a gente estava falando de uma federação que é uma aliança, uma parceria para funcionamento no Congresso. E agora, quando a gente fala de União Brasil e PP, agora a gente está falando numa fusão. O PSDB se funde com o Podemos para virar um outro partido. E o que está por trás disso? Está por trás disso o sonho do Aécio Neves de voltar à ribalta e voltar por cima como governador de Minas Gerais, enfim, governador de um dos 3 maiores estados do país em termos de população, de eleitorado e do ponto de vista econômico. Mas será que o Aécio tem chance? Aécio foi sim um governador super popular em Minas Gerais, tanto que foi candidato à presidência da República contra Dilma Rousseff, mas hoje o governador Zema, que é bolsonarista, que é do Partido Novo, ele é muito popular. É muito improvável que no embate entre o Zema, que aponta para o futuro, e o Aécio, que aponta para o passado, que o Aécio vença essa batalha. Mas, enfim, sonhar nunca é impossível. Eles que sonhem.